Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento. Então nós vamos conversar e explicar um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas no vídeo de hoje. O terceiro dos evangelhos sinópticos foi escrito por Lucas, assim diz a tradição. Quem foi Lucas? Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 4, verso 14, que Lucas era um médico de profissão. Mas nós podemos dizer que Lucas era alguém muito bem instruído, alguém que estudou muito. Tanto que ele escreve um documento histórico, porque podemos concluir assim que Lucas se preocupa em dizer que algo está sendo confirmado, algo está sendo completado, algo está sendo realizado ali de acordo com aquilo que tinha sido prometido por Deus na antiga aliança ao povo de Israel. Lucas faz a questão de falar em todo o livro que ali o evangelho se completa de acordo com todas as promessas feitas, e tudo se completa na vida, na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas endereça sua carta a um personagem desconhecido, um homem chamado Teófilo, talvez um cidadão romano ou um guarda romano ou um comandante da guarda romana, talvez possivelmente alguém que ele conhece na prisão de Paulo. Podemos dizer que os livros de Lucas e Atos terminam Paulo sendo levado a Roma, onde ele seria preso, e talvez esse Teófilo seja alguém que estava ali de alguma forma cuidando de Paulo. Lucas interessa não somente o livro de Atos, mas também o Evangelho de Lucas a esse homem Teófilo. Interessante que Teófilo significa amigo de Deus. É um pouco só uma coincidência ou algo interessante, porque algumas pessoas sugerem que esse nome é fictício e esses amigos de Deus significam aquelas pessoas que precisavam ouvir o Evangelho ou contar-se a história da biografia de Jesus dentro daquele Evangelho de Lucas, na qual ele está contando para a igreja. Então, esses amigos de Deus são todas as pessoas que faziam parte da igreja que estavam recebendo o Evangelho ou conhecendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na história contada por Lucas. Então, podemos dizer que Lucas escreve aos gentios ou possivelmente apenas a uma pessoa só, um descrente, alguém que não conhece Jesus e que está interessado em conhecer Jesus. E essa carta serve para ser espalhada. Esse evangelho serve para ser espalhado pelas igrejas, para as igrejas gentílicas, porque tem muito conhecimento, muita história. Lucas se preocupa com cada detalhe, explicar cada detalhe, principalmente para aqueles que não conhecem. Então ela serve principalmente para os gentios, aqueles que não estavam acostumados com a cultura judaica. E serve para todos nós também, que não estamos acostumados ou habituados com a cultura judaica, e conhecer alguns detalhes que Lucas se preocupa em revelar para cada um de nós ali no seu evangelho. Enfim, Lucas se preocupa em apresentar no seu evangelho um Jesus homem perfeito, o Filho de Deus, o divino, o homem divino, aquele homem aperfeiçoado ou perfeito por completo. A estrutura moral na qual nós, discípulos de Jesus, devemos seguir, olhar para ele e ver, este é a referência de um homem que eu devo seguir, um homem verdadeiramente à semelhança de Deus. Por isso nós podemos dizer, um homem filho de Deus. E por causa dessa semelhança com Deus, ele se coloca como referência para cada um de nós, de sua postura, de seu caráter, de suas atitudes, de como tratar as pessoas. Isso, como tratar as pessoas, também é uma grande preocupação de Lucas, porque ele se preocupa com as questões sociais ou com as pessoas que são colocadas de lado pela sociedade. Lucas se preocupa muito em falar acerca disso, falar dos publicanos, falar dos pecadores, falar dos doentes, daqueles que precisavam de Jesus, precisavam da sua cura, da sua transformação, olhando e apontando para cada um de nós pecadores que precisamos da salvação em Cristo Jesus. Uma outra grande preocupação de Lucas é apresentar Jesus como o Salvador. Apresentar isso para um homem que não crê nele, colocando essa ideia de Jesus como o Filho de Deus em contraponto a um César autoritário que também é conhecido como Filho de Deus. E colocar Jesus como aquele que veio salvar os homens do seu pecado. Desde o princípio, desde o início do livro até o final do livro, Jesus é apontado como o Salvador da humanidade. Não apenas dos judeus, apesar de ele se preocupar em contar uma história ou o complemento de uma história judaica, de uma história do povo de Israel que se complementa na vida, na morte e na ressurreição de Jesus, ele também se apresenta como aquele que vai salvar a luz para os gentios, salvar todos os povos, todas as pessoas de toda língua, raça, tribo ou nação. Lucas está preocupado em revelar a Teófilo acerca de um Salvador, Jesus, o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Então Lucas tem essas grandes preocupações de apresentar esse Jesus que é a nossa referência
referência moral, esse Jesus que é o Salvador, e também de colocar Jesus como ponto final da história do povo judaico. A história da antiga aliança termina na pessoa de Jesus, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido um pouco sobre o livro de Lucas, espero que isso te ajude nos teus devocionais quando você voltar para o livro de Lucas e começar a ler, que você possa ler dessa forma, olhar para um livro que aponta para Jesus o tempo todo. Que nós possamos aprender com Lucas, olhar para Jesus, não apenas como nosso Salvador, porque Ele é e Ele aponta para isso, mas também como aquele que é a nossa referência. Nós somos chamados para viver em novidade de vida, e viver em novidade de vida é viver em semelhança a Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e até o próximo vídeo.